diante da presença dele, diante dele, o coração quebrantado e contrito. Salmo 129 fala que o Senhor é aquele que antes que a palavra nos chegou à boca, ele já as conhece. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e ele reconhece o coração quebrantado diante dele. Nesse momento eu queria convidar todos os irmãos para colocar em pé, para nós estar orando para dar início ao nosso culto. Senhor, Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Senhor, nós elevamos, Senhor, a Ti nossa oração, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor está aqui, Senhor, que o Senhor está entre nós, ó Pai, que o Senhor está com seus ouvidos abertos, ó Pai, para ouvir a oração da Tua igreja, ó Pai. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, colocando, Senhor, diante de Ti, ó Pai, o Senhor é aquele, ó Pai, que sonda os corações, ó Pai, que sonda, Senhor, as palavras, ó Pai, que falamos, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, de onde provém, ó Pai. Que essa noite, Senhor, possamos, ó Pai, derramar, Senhor, o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Derramar, Senhor, a nossa vida, Senhor. Como diz aquele hino, Senhor, deixar tudo diante do Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós, ó Pai, encontremos, Senhor, misericórdia diante do Senhor, ó Pai. Senhor, estamos aqui, ó Pai, para lembrar, Senhor, do Teu amor para nós, ó Pai. Do Teu amor, ó Pai, que foi demonstrado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que aqui está, Senhor. E, Senhor, o fato, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, é que Teu amor ainda tem sido derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, através do Seu Santo Espírito, ó Pai. Ministre, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Inspira, Senhor, cada oração, Senhor, que fizemos aqui na Tua casa, ó Pai. Inspira, Senhor, cada cântico, Senhor, que cantarmos, Senhor, para o Senhor. Inspira, Senhor, a palavra que será ministrada, Senhor. A palavra que provém do Senhor, ela transforma, ela liberta, Pai. Ela muda, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz essa noite, ó Pai, ministrando em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vindo para cá, o Senhor me fez lembrar daquela passagem, né, dos discípulos, né, a caminho de Emaús, né? E a Bíblia fala que enquanto Jesus começava a expor para eles as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, depois que eles lembram, eles falam assim: nosso coração ardia enquanto Jesus expõe as Escrituras. Eu tenho certeza, irmãos, que se você abrir o seu coração essa noite diante do Senhor de verdade, irmãos, lembrando de todo, hoje é dia da gente relembrar também o amor dele na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele tocará a sua vida, ele fará seu coração arder, vibrar na presença do Senhor, em gratidão, em amor pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Não há amor maior do que aquele que foi derramado na cruz do Calvário. E sim, ele diz assim, que nós vamos cantar, que a morte de Jesus, ela trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Se nós entendemos essa graça que foi derramada sobre as nossas vidas, hoje nós temos completo acesso ao coração de Deus, irmãos. Nosso coração se encherá de alegria. Amém? Eu e vos aqui, contemplamos
reunidos em Tua presença, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, porque queremos, Senhor, contemplar a Tua face, ó Pai. Queremos nos render a Ti, Senhor. Render, Senhor, os nossos corações, ó Pai, a nossa vontade diante do Senhor, ó Pai. Como cantamos, ó Pai, um dia Tua morte, Senhor, trouxe vida a nós, ó Pai. Que maravilha, Senhor. A morte, Senhor, que era destinada a cada um de nós, ó Pai, o Senhor enfrentou na cruz do Calvário e trouxe vida, Senhor, em vez de condenação, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, nos deu completo acesso ao coração do Pai, ó Deus. Que maravilha, Senhor, poder Te contemplar, poder ter nossas orações atendidas pelo Senhor, ó Pai. Poder, Senhor, nos derramar aos Teus pés, Senhor, e encontrar misericórdia diante do Senhor, ó Pai. Por isso, essa noite, Senhor, nós queremos Te adorar, Senhor, fazer o Teu nome grande, Senhor, dar louvor devido ao Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor merece todo louvor, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, não há outro como o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela maravilhosa graça, Senhor, que vai derramando sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, o Senhor é aquele, Pai, que pode fazer, Senhor, nosso coração arder, Senhor, com essas verdades espirituais, ó Pai, reveladas através da Tua morte, Senhor. Em nome de Jesus, renova a Tua igreja, Pai. Renova-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor. Livro de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse assim: Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, o Senhor tem ministrado muito em minha oração sobre a paz do Senhor Jesus. Irmãos, e o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse que Ele nos deixou a sua paz. A Bíblia fala que nós estávamos em guerra contra o Senhor. Através do nosso pecado, nós estávamos separados do nosso Deus e em guerra com o Senhor. Mas quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, quando Ele disse está consumado, Ele restabeleceu a nossa paz com Deus. Não é uma paz que o mundo pode dar, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor dá para as nossas vidas. Por isso nós podemos enfrentar as nossas adversidades, podemos enfrentar as nossas angústias, as nossas dificuldades, sabendo que o nosso maior problema foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Cristo deu a sua vida e Ele se entregou por nós, nós fomos restaurados, nós fomos justificados, nós fomos sarados pelo Senhor. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela toma conta das nossas vidas e ela nos sustenta nos dias difíceis. Se você ainda não sentiu essa paz no seu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele pode sarar a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, Ele pode sarar as suas feridas. Amém? Prazer.
pagou um alto preço. E nesta noite, Senhor, Tu prepara diante das nossas vidas uma mesa farta de misericórdia, de compaixão, de amor, Senhor. Nós, Senhor, nós não temos palavra para agradecer o sacrifício do Senhor por nós naquela cruz, Senhor. Ó Pai, mas o nosso coração se alegra. Ó Senhor, porque hoje, Senhor, Tu fizeste morada na vida de cada um de nós, Pai. E o Teu sangue vertido naquela cruz, Senhor, nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados, para que hoje cada um de nós pudéssemos estar aqui, Senhor. Ó Senhor, não somos merecedores de nada. Senhor, mas nós Te louvamos, Te glorificamos, Senhor, porque Tu se vestiste, Senhor, da Tua glória, se vestisse de carne, Senhor, viesse, Senhor, neste mundo, padeceste, Senhor, com uma morte de cruz, por amor da vida de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, o que nós podemos fazer, o que nós podemos, Senhor, Te oferecer, Senhor, pelo tão grande sacrifício naquela cruz por nós. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, a cada dia, Senhor, purifica-nos mais e mais para Ti, Senhor. Diante, Senhor, deste mundo, Senhor. Diante, Senhor, da Tua volta, Senhor. Ó, Senhor, nos prepara. Nos prepara para esse grandioso dia que se aproxima, Senhor. Para que nós encontremos contigo nas nuvens, ó Pai. E retornaremos para a nossa morada. Porque o Senhor foi preparar para nós, Senhor. Está tudo pronto, está tudo consumado. Amor está lá. Esta marca e a lança. Tudo o Senhor já deixou pronto para nós, Senhor. Para a Tua noiva, para a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, e continua a trabalhar em nossos corações, aplainar os nossos caminhos, ó Pai. Ó Senhor, para que cada dia olhamos para Ti, que é o autor e consumador, Senhor, da nossa fé, da nossa salvação, Senhor. Louvado e agradecido seja o Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu queria ler um texto com a igreja. Um texto que fala muito no meu coração. Eu queria ler com toda a igreja. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor de Jesus para as nossas vidas. Foi até o fim. Jesus, ele se despiu de sua glória e se entregou. E a Bíblia fala que no Getsemane ele soube gotas de sangue, mas ele foi até o fim, por amor a cada um de nós. E quando ele disse: ó Pai, está consumado, nós fomos justificados pelo Teu Santo Espírito. Esse é o amor de Deus pela sua vida, irmãos. Ele é até o fim. Aleluia.
Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e justificado para a nossa justificação. Aleluia! Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele venceu. Ele triunfou na cruz do Calvário. Aleluia! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos
adoração, Senhor. Dado ao teu santo nome, Senhor. Aleluia, Pai. Irmãos, enquanto nós cantamos de novo, no refrão desse hino, aqueles que tiverem seus dízimos, suas ofertas, tragam ao Senhor. Dos nossos irmãos, ó Pai. E agora, Senhor, fale, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, através da sua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o pastor Daniel. Senhor, irmãos, glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor, pela sua presença no nosso meio. Nós vamos ler o livro de Jó. De Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam nas casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes,
chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele, o Senhor, veio também Satanás entre eles. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com a sebe, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e virás, se não blasfema contra ti na tua presença. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois, no capítulo 2, a partir do versículo 18, diz: também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a morte. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e orou. Disse ele: não saí do ventre da minha mãe, e eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento tem qualquer conselho? Verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Amém. Querido Deus, oh querido Deus, certa vez o Senhor disse: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Vivemos num mundo de pequena fé, Senhor. Vivemos ansiosos, palpitantes, vivemos às vezes à beira da loucura, vivemos perturbados outras vezes, ansiosos outras vezes. Nós queremos que o teu Espírito mude isso em cada um dos nossos corações, na minha vida principalmente. Eu peço que a tua palavra ela possa ser um terreno forte, um terreno que abrigue a semente e faça prosperar, crescer, e que Cristo seja glorificado na minha vida e na vida da igreja. Em nome de Jesus.
estou nas tuas mãos. Amém. Eu fico pensando, irmãos, como é que alguém pode ter tantos atributos como Jó? Como é que um homem pecador, mortal, assim como nós, pode ter tantas virtudes? Parece uma coisa impossível. Mas, conforme a palavra relata as virtudes de Jó, ela tem o testemunho do próprio Deus. Deus testemunha as virtudes de Jó. Isso é mais incrível ainda. Haveria alguém hoje na terra que nós pudéssemos dizer: esse é como Jó? Seria como procurar agulha no palheiro. Mas aqui está a história deste homem que era íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. É muita coisa para minha cabeça. Viu, Isabel? É muito para mim. Eu leio isso aqui, eu tenho vontade de descer do púlpito e ir embora, irmãos. É isso. Eu vejo a minha indignidade. Por isso que eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque é um pecador. Vai falar de um homem como esse aqui? O que eu teria para falar? A gente não tinha que ter autoridade? Autoridade espiritual para isso? Mas há alguns detalhes aqui na história de Jó que o tornam ainda mais especial. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E os filhos eram completamente diferentes de Jó. Os filhos eram os filhos do entretenimento. Se eles vivessem no tempo de hoje, eles estariam atolados no entretenimento. Eles teriam, você viu a riqueza de Jó aqui nos detalhes? Eles teriam os melhores iPhones, eles teriam os melhores computadores, as melhores casas, as melhores comidas, e eles seriam filhos do entretenimento. Por que eu digo isso? Porque o negócio deles era fazer banquete, era comer, era se alegrar com as coisas que eles tinham. Enquanto o pai fazia banquetes espirituais. Enquanto o pai orava, se santificava, os filhos se entretinham. Gozavam a vida, o prazer da vida, e amavam viver conforme os ritos da vida. Mas Jó, ele conhecia os seus filhos, ele sabia que poderia haver uma pena muito grande para eles. Então o que Jó fazia? Ele reunia os seus filhos, e diz o texto que ele os santificava. O trabalho de Jó é um trabalho pela família, é um trabalho para a salvação da família. Ele nunca esperou que o sacerdote fizesse isso pelos seus filhos. Ele nunca esperou que os líderes eclesiásticos fizesse isso pelos seus filhos. Ele fazia. Ele trabalhava para a salvação da sua casa.
ele os santificava e reunia. É como que se ele reunisse seus filhos, porque como é que se santifica alguém? Só pode se santificar alguém com a presença de Deus. Não há como ser santo sem o santo Deus presente. Então, quando diz, ele santificava os seus filhos, ele chamava os seus filhos, isso significa que ele chamava os seus filhos para prestar culto a Deus, para que os seus filhos aprendessem a adorar a Deus, para que os seus filhos ouvissem a respeito de Deus, para que os seus filhos se inteirassem com a santidade de Deus. Isso é santificar os filhos. Mas além do trabalho presencial, havia um outro trabalho que Jó fazia, descrito aqui. Como ele sabia do movimento dos filhos, de casa em casa, banqueteando, né? Proporcionando prazeres para a carne, ele se ajoelhava diante do Senhor e sacrificava pelos seus filhos quando eles estavam longe. E o texto diz que ele se lembrava dos filhos e pedia perdão pelos pecados dos filhos. Se porventura eles tivessem pecado, por que Jó fazia isso? Porque ele conhecia os seus filhos. Ele sabia que a semente do mal estava no coração dos seus filhos. E ele sabia que os seus filhos eram propensos a pecar. E isso ele fazia continuamente. Ele recolhia os seus filhos à sua presença, os santificava. E quando eles estavam longe, ele sacrificava por eles. Quem sabe eles pecaram contra Deus. Mas por que ele fazia isso? Porque ele era uma mulher íntegro, temente a Deus, justo, que se desviava do mal. Ele tinha autoridade espiritual. E eu fico pensando, Deus aceitava esse trabalho de Jó? Com certeza. Deus se alegrava com esse trabalho de Jó? Com certeza. Com certeza Deus se alegrava. Porque quando Satanás se apresentou diante dele e o Senhor perguntou: de onde vens? E Satanás: da terra, de rodear a terra. E ele tem feito isso até os dias de hoje. Satanás sempre está rodeando a terra. Sempre. Incansavelmente. Ah, é de lá que você veio? Da terra? E Deus disse para ele: viu o meu servo Jó? O poder de alegrar o coração de Deus. O poder de fazer Deus sorrir. Isso está nas entrelinhas. Um homem pecador, mas que tinha consciência do que era o seu coração, que tinha consciência do que era o mundo ao seu redor, mas queria sobre ele a glória do Eterno. E se santificava, se fazia justo, se desviava do mal. E o seu porte, o seu caminhar, tinha o poder de fazer Deus sorrir, irmãos. E a primeira pergunta que eu faço ao meu coração: Daniel, você tem feito Deus sorrir? A sua pregação tem feito Deus sorrir? Suas orações têm feito Deus sorrir? O seu trabalho no ministério tem feito Deus sorrir? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
capaz de pensar como nós, capaz de sentir como nós e capaz de agir como nós. Então, como criaturas feitas à semelhança de Deus, pensando, agindo e sentindo, eu tenho o poder de fazer Deus sorrir com a minha vida. Viste o meu século, Jó? Se eu for aplicar isso à coletividade, eu poderia dizer, Deus falando com o diabo a respeito desta igreja. Ah, você veio de lá, você rodeou aquele quarteirão lá, Marçal de Arruda Campos, né? Você rodeou aquele quarteirão da Marçal de Arruda Campos? Ah, é? Você viu aquela igrejinha lá? Localizada quase no fim da rua. Você viu que igreja íntegra, justa, reta e temente ao meu nome? E Deus sorria por causa da história dessa igreja. Nós precisamos fazer Deus sorrir. Não que Ele precisa que nós façamos isso. Porque Jesus disse, eu vos chamo amigos. Porque tudo que eu recebi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Nós somos amigos. O Julinho estava falando da paz. O que é essa paz? Esta é a dissipação das guerras e conflitos entre o homem e Deus. Somos amigos. E nessa amizade precisa haver reciprocidade. Deus me faz feliz e me faz um sorriso nos lábios. E eu retribuo fazendo Ele feliz comigo, colocando nele também um sorriso nos seus lábios. Veja o meu servo Jó, que homem temente. Você viu como ele me ama? Aí Satanás deu risada, né? Também. O Senhor encheu ele de bênção. O Senhor encheu ele de fazendas. Ele tem do bom e do melhor. Tira dele para ver. Tem coisas que acontecem entre os céus e a terra que nós nunca vamos entender e compreender. Ele está nas tuas mãos, diz o Senhor. Só não toque na sua vida. Por maiores provas que você possa passar, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A sua vida pertence a Deus. O diabo não pode tocar a tua alma. O homem pode perder todas as coisas, como disse Martinho Lutero no seu hino Castelo Forte. Se temos que perder marido, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Não toque nele. E de repente ele perde tudo. Absolutamente tudo. Às vezes nós estamos andando no carro. Já aconteceu isso comigo. E de repente, uma vez eu estava lá na Unimed, era noite, estava lá esperando meu netinho, saiu minha netinha morrendo. Eu deixei o carro meio curvado assim. E a hora que eu fui sair, esqueci que tinha um poste do lado. Saiu. Aquele dia era para eu ter ido para o inferno. Eu não acredito nisso. Pelo amor de Deus, olha só. Não, eu não era culpado. Era o poste. Olha isso. Nossa, eu comprei um carro. Fazia pouco tempo, né? Nossa, eu fiquei uns 3 dias mal. Por causa daquele risco no carro, aquele amassado no carro. E eu ia andar, ficava pó. Agora virou cavalo. Uma coisinha tão simples. Jó perdeu tudo. Mas quando ele perdeu todos os seus bens,
Mas o diabo não se conformou com isso. Deu um vento oriental, caiu a casa e matou todos os filhos no banquete. Você já pensou o que é perder 10 filhos de uma vez só? Se perder uma, a alma já sangra. Você tem filhos, irmão? Quantos? 2. Se perder uma, hein? Tem filho, né, Rosana? É inconcebível a gente perder filhos. Talvez seja a maior dor que um homem pode viver na terra. De dentro do coração. Olha, você caiu um bebezinho lá. Já pensou? Sangue de Jesus. Ele perdeu os 10. Mas quando ele perdeu os 10 filhos, ele sobrou apenas uma mulher irada, raivosa e louca. Ele continuou íntegro, temente a Deus, e continuou se desviando do mal. Há um texto, até marquei aqui, no meu celular, que está no livro de Ezequiel. Não precisa ler, no capítulo 14, tem 2 textos referentes a Jó. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Isso é o versículo 14 do capítulo 14. E depois no versículo 20 desse mesmo capítulo diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Olha o porte desse homem. Olha o caráter desse homem. E a Bíblia pronta aqui mais 2, Noé e Daniel, do mesmo nível de fé, do mesmo nível espiritual. Mas por melhores que fossem, eles poderiam salvar apenas as suas almas. Todo aquele trabalho que Jó fazia pelos seus filhos, ele fazia porque ele cria na misericórdia de Deus. Ele cria que Deus era poderoso para salvar os seus filhos, não que o seu ato em si iria salvar os seus filhos. Ele poderia passar a vida toda sacrificando pelos seus filhos e fazendo culto com seus filhos, mas ele sabia que só Deus tinha o poder de salvá-los. Só Deus podia redimi-los. Que a sua própria justiça, que o seu próprio caráter indicariam que ele estava no centro da vontade de Deus. Depois de viver essas tragédias, Jó recebe a visita de 3 amigos. E a Bíblia não conta como eles ficaram sabendo da desgraça de Jó, porque o sofrimento era intenso. E quando eles chegaram, o sofrimento era tão terrível, a dor era tão grande, as úlceras no seu corpo eram tão abundantes, o seu estado era um estado de calamidade. Ele foi lançado no lixão da cidade porque ele fedia. O homem mais rico do Oriente estava fedendo no monturo da cidade. E quando seus
amigos chegaram, foram lá para consolar. Vocês se lembram quantos dias eles ficaram quietos, sem conseguir dar uma palavra? 7 dias de ver a desgraça de Jó. 7 dias em silêncio, tentando entender e compreender o que estava acontecendo com aquele homem. Meus queridos irmãos, em tudo isso, diz a palavra, Jó não pecou. É por isso que eu digo, irmãos, haveria alguém parecido com Jó nos dias de hoje? E se tiver, quantos acharíamos? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que eu não vou errar. Ainda existem homens como Jó. Ainda existem homens com este caráter de Jó. Porque senão a igreja já tinha sucumbido. Deus levanta homens como Jó em todos os tempos. Deus levanta pessoas com o porte de Jó em todas as eras. Porque Ele quer fazer o seu nome conhecido. Ele quer levar o seu nome entre as nações. E Ele disse para a igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus continua levantando Jós. Quem sabe, existem alguns por aqui que ainda não sabem que são como Jó. Quem sabe existe um aqui que Deus está torneando, que Deus está pondo no prumo, que Deus está trabalhando para dar um testemunho tão eficaz como esse testemunho de Jó. Porque quando crescer essa verdade no coração, e eu me entregar à justiça, me entregar à integridade, me entregar ao afastamento do mal, então eu saberei que sou um canal de Deus para libertar povos e nações. E então entra o agente especial chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito que aquece a alma, que aquece o coração e que transforma o coração perdido, condenado, num coração salvo eternamente. Aleluia. A nós é apresentado pela palavra o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar nas nossas mentes não o caráter de Jó. Jó é um incentivo para nós, é uma testemunha, mas nós precisamos muito mais do que Jó. Nós precisamos de um Espírito muito maior do que Jó. E então o Espírito Santo vem e nos apresenta como excelência o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Ele tem poder de transformar, Ele tem poder de salvar, Ele tem poder de aquecer a alma, de levantar a alma. Ele tem poder de dar força à sua igreja para desviar dos maus caminhos e procurar a justiça e a vida íntegra aos seus pés. E Ele tem poder de fazer as nossas ações devolver um sorriso a Deus, o nosso Pai. No fim do livro, Jó, depois de ser restaurado de toda tragédia e desgraça, ele fala uma coisa
Irmãos, eu ainda não compreendi. Eu vou falar o que eu não compreendi. Tá bom? Vocês olhem por mim para Deus me dar luz para eu compreender. Tá bom? Vocês fazem isso por mim? Quem sabe na próxima pregação eu tenho uma luz maior. Jó não era um homem ímpio? Era ou não era? Reto, temente a Deus, se desviava do mal. Aí no fim do livro, sabe o que ele fala? Eu te conhecia só te ouvir. Acabou. Eu te conhecia só de ouvir. E só de ouvir, Isabel, ele era ímpio, e se desviava do mal. Mas agora, eu saio da teologia, eu saio do conhecimento, eu saio da Torá, eu saio das Escrituras, e agora eu te vejo. Parece que ele tinha conhecido Deus naquela hora. Eu vivi tanto tempo pensando coisas de ti, mas eu percebi que eu pensava de ti era pequeno demais. Eu vivi pensando coisas de Deus, mas as coisas que eu pensava de Deus eram pequenas. Elas cabiam dentro de mim. Mas agora eu te vejo, eu te contemplo, e eu percebo que tu és muito maior, muito mais poderoso, muito mais glorioso. Agora eu sei que tu não cabes em mim, e nem o universo todo pode te conter, pode te consumir. Então, ele chega no último estágio de um homem que se desvia do mal, quando ele vê o Senhor. Eu me abomino. Eu me abomino. Eu me cubro de cinzas. É o que me resta a fazer. Eu me sinto abominável diante da tua presença. Eu não tive ideia do que era o meu coração. Eu sabia que eu era pecador, mas eu não sabia o grau de corrupção do meu coração. Então, nessa hora, olhando e contemplando a ti, eu me abomino, Senhor. Deus, dá-nos a graça de ver o teu Filho. Nem que para isso nós também tenhamos que nos abominar e nos cobrir de si. Mas pelo poder que emana da cruz, pelo sangue de Cristo revelado, Senhor, nós não queremos viver apenas pelo conhecimento, mas queremos viver pela experiência real que o conhecimento pode produzir em nossos corações. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa esses teus filhos que estão aqui. Quando nos sentimos abomináveis, a dor é intensa na alma, a dor é terrível dentro do nosso coração, mas o arrependimento que ela produz, ela salta depois com a paz e a alegria do Espírito Santo de Deus. Você quer viver a paz e a alegria do Espírito? Nós precisamos viver
dor dos nossos pecados, a dor dos nossos erros. Graças a Deus que Jesus Cristo, na sua infinita graça e misericórdia, nos suporta, nos aceita na sua presença, e nesta noite passeia entre nós, procurando homens íntegros, justos, tementes a Deus e que se desviam do mal, procurando homens que se abominam de si mesmo e que se enojam dos seus próprios corações e gritam ao Senhor: seja propício a mim, porque sou pecador. Que Deus te abençoe, que Deus refrigere o teu coração nesta noite, que Ele te dê um novo ânimo, uma nova visão e um novo momento com Ele. É o desejo meu. Por favor, a banda pode subir, o diácono, o responsável, o monstro, pode chegar. Glorificado seja o teu nome para sempre, Senhor. Toda a glória que teu Deus. Pode cantar, pode isso. Gosto, pode pregar.
Glórias a Jesus. Seu Deus. Nós somos perdoados pela cruz. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Representantes legítimos do corpo e do sangue de Jesus. A maior de todas as festas espirituais, que nos transporta para aquele dia, sofrível dia. Para Cristo, a maldição da cruz. Para nós, a bendita cruz. Porque Ele sofreu no Calvário os nossos encargos, nossas iniquidades. Ele recebeu, Paulo diz, e recebi do Senhor também nos dei para conhecer. E Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e diz que este é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo de Cristo, sacrifício perfeito, dado por nós. Fiquemos em pé. Eis o pão, que representa o teu corpo que foi dado por nós. Humildemente, sem merecimentos nenhum, nós o tomamos nas mãos. Vamos colocar nos nossos lábios, na nossa boca, e vamos receber mais uma vez perdão de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Pela fé, em nome de Jesus, participe do pão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. É o novo pacto, o pacto perfeito, o sacrifício perfeito. Se o sangue de bodes e de carneiros purificaram as transgressões, quanto mais agora o sangue de Cristo, aleluia, purificará as iniquidades da nossa alma. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso até aquele dia que eu voltar. O pacto de sangue está presente neste lugar. O sacrifício de sangue sarará as nossas almas continuamente, eternamente. Aleluia. Lá no céu, quando estivermos lá, o sangue de Jesus será ainda a arma mais poderosa. Aleluia. Glória a Jesus. Você crê, meu irmão? Amém. Você crê no sacrifício vicário de Cristo? Você crê no sacrifício que purifica a alma e lava os pecados? Em nome de Jesus, participe do cálice para a glória do Senhor. Continuemos a cantar. Glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus. Obrigado. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Jesus. Glória
Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. A igreja diz amém. Amém.